Olá, olá, tudo bem? Eu estava esperando aqui vocês para começar para discutir as provas, ver se surgiu alguma dúvida, mas pelo que eu estou vendo aqui, ninguém deve entrar, já estou esperando um tempinho, então eu vou fazer aqui rapidamente a correção das questões da prova, justamente para ficar mais fácil para vocês, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, só acessa lá, mas lembrando também que eu estou à disposição de vocês, é só mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, que eu converso, tiro qualquer dúvida que seja necessária. Tá ok? Então deixa eu abrir aqui o, a nossa prova e vou tirando aqui as dúvidas, né? Lembrando que a gente tem várias questões, então vou corrigir aqui algumas delas. Primeira questão é se o sistema processual acusatório tem sido entendido como adequado no Estado democrático do direito por ser o mais garantista. Tem-se como pressuposto estrutural do modelo, né, do modelo é, acusatório, no caso, a separação entre o juiz e a acusação. Lembrando que no sistema inquisitório, muitas vezes o juiz também era o acusador, não só isso, mas também, e por vezes, não apenas o acusador, mas também a defesa. Então, acabava sendo um simulacro de processo. Né? Muito simples essa questão, acredito que todos tenham acertado. Agora vamos para a próxima questão. Né? Pergunta é: a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais consiste no conteúdo do princípio processual. Qual é esse princípio processual? Né? A paridade de armas, né? A paridade de armas que diz que as partes elas devem ter a mesma oportunidade de se manifestar sobre fatos, sobre provas, de argumentar. Então, seria a paridade de armas. Já a terceira questão é um casinho, é um caso prático. Né? O Antônio está sendo processado pela prática de furto qualificado. É correto dizer que, caso haja mudança nas leis que regulamentam o processo, a gente está falando aqui sobre a retroatividade ou irretroatividade da lei processual penal. Né? O que é um entendimento majoritário? Que os atos praticados sob a vigência da lei anterior são válidos, sendo que os atos novos devem ser praticados com base na nova legislação, né? Uma vez que, no caso do processo penal, o tempo rege o ato, né? Fica sendo que os atos já praticados ficam ratificados, né? Imagina só a bagunça que ia ser se tivesse que refazer todos os atos, seria inviável. Indo já para a quarta questão, que dita: no Brasil, segundo a maioria dos doutrinadores, vige o sistema processual penal do tipo acusatório. São características desse sistema processual penal, né? No caso, é a igualdade das partes, o contraditório e a publicidade dos atos processuais, né? Lembrando que o sistema acusatório não é simplesmente a separação de acusação e defesa, mas também garantir a igualdade das partes, garantir que seja feito o contraditório e que o processo, via de regra, seja público, né? Lembrando que, em casos excepcionais, é possível segredo de justiça, mas, via de regra, o processo deve ser público para que haja não só um controle por parte dos participantes, para que eles saibam o que está sendo produzido, possam se defender, mas também um controle externo, para que a população em geral possa ver como o direito é aplicado e se está sendo aplicado de forma correta. Indo já para a quinta questão, que diz que a regra aqui no processo penal impõe à acusação a apresentação das provas que possibilitem a acusação, a condenação do acusado, ou seja, o ônus da prova, é decorrência do princípio da presunção da inocência, né? Uma vez que a pessoa acusada é presumida inocente até que haja uma sentença condenatória, de modo que a acusação deve desfazer essa presunção, né? Cabe à acusação desfazer essa presunção, apresentando as provas da materialidade do crime e da autoria. Né? Lembrando que deve, inclusive, apresentar todas as provas do cometimento do crime. Então, se o réu alegar
uma excludente de licitude, como, por exemplo, a legítima defesa ou o estrito cumprimento do dever legal, caberá à acusação desfazer essa presunção. Vamos aqui para a questão número 6, que diz o seguinte: o Ministério Público, também, na verdade, o caso também é um probleminha. O Ministério Público ofereceu a denúncia em face de Matheus, imputando-lhe a prática de um crime de estelionato. Na cota da denúncia, o promotor de justiça solicitou a realização de exame grafotécnico para comparar as assinaturas constantes da documentação falsa usada como instrumento da prática de estelionato com as testemunhas de Matheus. Após ser citado, Matheus procura seu advogado e esclarece em sigilo que realmente foi autor do crime de estelionato. Considerando as informações narradas sobre o ponto de vista técnico, o advogado deverá esclarecer que, nesse caso, o Matheus, o defensor, ele pode esclarecer que Matheus ele não deve fazer, não precisa fazer o exame grafotécnico, até poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo, e essa omissão não pode ser interpretada como confissão dos fatos narrados. É uma decorrência, inclusive, do princípio da vedação da autoincriminação, parecido com a presunção de inocência. No caso, o Matheus ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, e essa negativa não pode ser usada em desfavor do Matheus. O Ministério Público, a acusação, que busque outras provas capazes de condenar o Matheus. Indo já para a 7ª questão, aqui temos que, segundo a legislação brasileira, é direito do advogado do investigado acesso aos autos do inquérito processual, do inquérito policial. Nesse sentido, o advogado deve ter acesso amplo aos elementos constantes em procedimento investigatório, que já se encontram documentados nos autos. Lembrando que, muitas vezes, o advogado ele não pode ter acesso a provas que ainda estão sendo produzidas, como, por exemplo, interceptações telefônicas ou buscas e apreensões ainda não realizadas. Então, somente as provas já colhidas e que estão documentadas nos autos. Na questão 8, pergunta se o juiz está impedido de exercer a jurisdição no processo, no caso em que ele tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. No caso, é uma hipótese de impedimento que está prevista no artigo 252 do Código de Processo Penal. Na questão 9, se pergunta, diante do que dispõe o Código de Processo Penal sobre os juízes, eles se darão por suspeitos e, se não o fizerem, poderão ser recusados por qualquer das partes que tiverem aconselhado em defesa. No caso, é uma hipótese de suspeição determinada pelo artigo 254 do Código de Processo Penal. Seguindo aqui, em relação às causas de impedimento do juiz no processo penal previstas em lei, é correto afirmar que um magistrado que participou do julgamento, do recebimento da denúncia, na condição de desembargador convocado no Tribunal Estadual, em face de prerrogativa de foro, fica impedido de julgar a ação penal, pois após a remessa ao primeiro grau, em razão da perda do cargo do acusado. Então, no caso, se o juiz já tiver participado de qualquer julgamento de causas relativas àquele caso, ele fica impedido, conforme determina o artigo 252 do Código de Processo Penal. Seguindo aqui para a próxima questão, pergunta, se considerando que prevê o Código de Processo Penal, marque a alternativa correta. No caso, a alternativa correta é que o inquérito policial deverá terminar em 10 dias se o indiciado estiver preso ou em 30 dias se ele estiver solto, sendo que é admitida a dilação probatória se o indiciado estiver solto mediante requerimento da autoridade policial ao juízo competente, quando o fato for de difícil elucidação. Em geral, como eu já disse nas diversas aulas, em geral se pede inclusive 60 dias de prazo para que as investigações possam continuar correndo normalmente e possam
ser colhidas mais provas. Próxima questão, né? Pergunta-se sobre a disciplina do inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é que a autoridade policial deve, ao tomar conhecimento de um crime, dirigir-se ao local para preservar a cena do crime e verificar provas capazes de elucidar materialidade e autoria. Então, o delegado tem o dever de preservar a cena do crime, para que essa não seja modificada, verificando se existe alguma prova, alguma testemunha capaz de elucidar aquele crime. Vamos aqui para a questão 14, né? Pela questão que pergunta se Gerson, né, mais uma questãozinha prática, que um probleminha. Gerson está respondendo a procedimento investigatório conduzido por delegado de Polícia Civil. Em meio à investigação, foi decretado sigilo do inquérito policial para assegurar as investigações. Nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta, né? Ou a alternativa correta é que o advogado pode examinar os autos do inquérito policial, ainda que tenha sido decretado sigilo, né? Uma vez que o advogado, ele isso daí decorre do princípio da ampla defesa. O advogado tem acesso amplo e restrito a todas as provas já produzidas, mesmo no caso da investigação ou do processo ser sigiloso. Do contrário, a gente teria um processo kafkaniano, não seria um processo penal democrático ou um inquérito policial dentro do sistema democrático. Próxima pergunta, a 15, pergunta-se, após o arquivamento de inquérito policial por não haver base para a denúncia, é possível que a autoridade policial proceda a novas pesquisas com relação aos mesmos fatos? No caso, sim, é possível, desde que existam novas provas, surjam novas provas. Caso não surjam novas provas, não poderá, de forma alguma, iniciar uma nova, né, reiniciar, dar andamento àquela investigação. Correto? A questão 16 mais uma questãozinha prática. Foi instaurado um inquérito policial para apurar a suposta prática de crime de estelionato. Após adotadas todas as medidas disponíveis, a autoridade policial e o promotor verificaram a inexistência de justa causa para o oferecimento da denúncia, já que a autoria não foi identificada. Diante da constatação da autoridade policial, é correto afirmar que o promotor de justiça poderá promover o arquivamento do inquérito policial, devendo notificar a vítima e submeter a questão à homologação do magistrado, sendo que a vítima poderá recorrer ao Procurador-Geral de Justiça para decisão de oferecimento ou não da denúncia. Aliás, isso daqui é muito importante, porque é uma novidade trazida pelo pacote anticrime, em que agora a vítima deve ser notificada e ela pode recorrer ao Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral de Justiça, me desculpem, justamente para que ele decida se é o caso ou não de arquivamento. Questão 17, fácil, né? Vamos lá. Ação penal pública incondicionada é promovida mediante denúncia pelo Ministério Público, né? Sendo que a pena, por quê? Porque apenas é o promotor de justiça pode promover ação penal pública, sendo ela condicionada ou incondicionada. Vamos para a próxima questão. Após concluir investigações, a autoridade policial encaminha relatório conclusivo ao Ministério Público, indicando Jorge pela suposta prática de crime de roubo, crime esse de ação penal pública incondicionada. Recebidos os autos, o promotor de justiça com atribuição se manteve inerte no prazo previsto para o oferecimento da denúncia, considerando a inércia do Ministério Público e a existência de justa causa, o lesado, através de defesa técnica, poderá, nesse caso, apresentar a queixa, iniciando a ação penal privada subsidiária da pública. Por que que ele pode fazer isso? Porque, diante da inércia do Ministério Público por mais de 15 dias, né, a partir do 16º dia, a vítima ou o seu representante, né, ou familiares ou representantes legais, podem apresentar a ação penal privada subsidiária da pública. Na questão 19, pergunta-se, nos crimes praticados contra o patrimônio e interesse da União, Estados ou município, a ação será sempre penal pública e incondicionada, né? Uma vez que nesses crimes, né, que o interessado é a União, Estados e municípios, ou seja,
um ente público, a vítima é a supremacia do interesse público. Então, a ação penal será sempre incondicionada. A questão 20, questão 20 se pergunta, nos crimes de ação penal pública, a ação penal será promovida através de denúncia do Ministério Público, né? Sempre denúncia do Ministério Público, porque somente o promotor de justiça pode promover ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada. E, seguindo aqui, né, segundo o Código de Processo Penal, a denúncia será rejeitada se faltar justa causa para o exercício da ação penal, né, porque a justa causa é um pressuposto processual, devendo a denúncia ser rejeitada sempre que ela esteja ausente. Vamos para a questão 22, né? No que se refere à ação penal, é correto afirmar que, daí a resposta correta é a justa causa para o exercício da ação penal significa exigência de lastro mínimo da prova. Né? Uma das características, inclusive, da justa causa, né, agora explicando a questão, é que o mínimo de lastro probatório deve existir, indicando a autoria e, além disso, deve estar provada a materialidade do delito. Seguindo aqui, a próxima pergunta é, no tocante às condições da ação penal, assinale a alternativa correta, a opção correta. Né? A opção correta é, a justa causa constitui condição da ação penal, é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e consubstancia-se no lastro probatório mínimo e firme indicativo da autoria da materialidade da infração penal, exatamente o que eu falei na questão anterior. Questão 24. Quanto à intimação da sentença, é correto afirmar que ela sempre será pessoal, né? Será pessoal, é das poucas coisas que sempre será pessoal. Né? Por quê? Porque o acusado ele deve ser intimado pessoalmente da sua sentença. Não pode ser substituída pela intimação do advogado, do defensor ou de qualquer outra pessoa mesmo que ela tenha procuração para tanto. E próxima questão pergunta-se, segundo a lei processual brasileira, a citação, né, do militar se faz por intermédio do chefe do respectivo serviço, né, uma vez que o militar deve ser citado por meio do seu superior hierárquico, sendo que essa citação ela substitui o mandado de citação. E com relação à situação do acusado, assinar a alternativa correta. Né? A situação inicial do acusado far-se pessoalmente por meio de mandado judicial ou carta precatória. Né? Isso porque a situação pessoal deve ser pessoal quando a pessoa tem residência na mesma comarca em que termina a ação penal, ela é feita por meio de mandado. Caso a pessoa more em outra comarca, se expede uma carta precatória. Questão 27, é um probleminha. Né? Caio foi denunciado pela prática de crime de organização criminosa, não sendo localizado para a citação. Realizadas diversas diligências, o denunciado não foi encontrado, mas foi identificado o endereço de seus familiares. Após ser certificado de que Caio se encontrava em local incerto e não sabido, e de acordo com o Código de Processo Penal e o Superior Tribunal de Justiça, caberá ao oficial de justiça realizar a citação por edital, né? E caso haja e nesse caso tem que suspender o processo e o curso do prazo prescricional, uma vez que a citação por edital assim o manda. E questão 28 pergunta-se, né, a prisão preventiva, né, e disse que ela não pode ser decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos que o agente praticou o crime em situação de legítima defesa. Né? Lembrando que para decretação da prisão preventiva é necessário a prova da existência do crime. O crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Aliás, eu sempre repito essa questão do conceito analítico de crime, que é o fato típico, antijurídico e culpável. Porque se não estiver presentes, se qualquer desses três elementos não estiver presentes, né,
Tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade, não há crime. Né? Então, se a pessoa matou alguém em legítima defesa, ela não cometeu homicídio. Por quê? Porque ela está amparada por uma excludente de ilicitude e só pratica homicídio aquele que pratica um crime. E o crime não pode ser cometido caso haja uma excludente. Não existe um crime se ele foi praticado por meio de uma excludente de ilicitude. Por isso, a prisão preventiva não pode ser decretada caso haja provas de que a pessoa, né, o autor, o suposto autor do delito, tenha praticado em situação de legítima defesa. A questão 29 diz o seguinte: segundo o Código de Processo Penal, a prisão preventiva depende de requerimento do Ministério Público ou de representante da autoridade policial, né, justamente mais uma alteração trazida pelo pacote anticrime que determina claramente que não pode ser decretada de ofício pelo juiz, mas deve ser provocado pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo assistente de acusação. Finalmente, a última pergunta, mais um casinho prático. Diz o seguinte: José, primário, de bons antecedentes e regularmente identificado, está sendo investigado em inquérito policial, acusado de praticar crime de contrabando na forma simples, punido com reclusão de 1 a 4 anos. Nesse caso, o juiz não poderá decretar a prisão preventiva de José. Né? Por que não? Porque para decretar a prisão preventiva é necessário que o crime tenha uma pena superior a 4 anos. Então, nesse caso, não é possível o José ser preso preventivamente. Pessoal, queria mandar um forte abraço, queria desejar boas férias para vocês, dizer que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Foi um semestre muito gostoso, apesar da distância. Eu pude conhecê-los melhor e espero vê-los, né, nos corredores da faculdade aí no semestre que vem, né? Acredito que não dê aula para vocês no próximo semestre, mas continuo na faculdade e vou encontrar vocês aí no horário do intervalo, na entrada, na saída, quando farei questão de dar um abraço em cada um, né, uma vez que já vai ter passado a pandemia. Pessoal, muito obrigado por esse semestre. Espero que tenha sido uma experiência tão rica para vocês quanto foi para mim. Um forte abraço e até o semestre que vem. Tchau!